Olá a todos, bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas. No episódio de hoje, o Fred traz a questão do Elon Musk, qual é a percentagem de spam, o Diogo vem-nos falar da Google, que vai bloquear as marcas, e por último, o Miguel diz, a tua privacidade é violada 376 vezes por dia. Este é o Marketing por Idiotas, fiquem por aí. E olá então a todos, sejam então muito bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas. O podcast onde todas as semanas o Diogo, o Miguel, o Fred e eu, o Ricardo, vos trazemos as últimas tendências, notícias e novidades sobre marketing, negócios e tecnologia. Estão no sítio certo para se manter informados sobre estes temas. Olá Miguel. Alô. Olá Fred. Viva! E olá Diogo. Alô. Nós por acaso não dizemos os apelidos, seria importante? Não, isto é muito genérico. Vamos continuar. Só para relembrar, neste podcast que a gente está a ouvir pela primeira vez, temos ainda um momento do shout-out do Twitter, que é onde anunciamos os novos subscritores da nossa conta de Twitter, Marketing Idiota, que é também o sítio onde podem interagir connosco e comentar as nossas notícias. Temos um momento das rapidinhas, que é precisamente o momento das notícias, que, em formato rápido, as notícias mais importantes são em formato rápido. E por último, a poderosíssima e sempre útil ferramenta da semana. Conseguimos à 15ª vez. Miguel, tu vais falar de, mais uma vez, privacidade. É verdade. Eu esta semana estou aqui completamente em choque, estou enrolado numa manta com um chazinho na mão a tremer, estou cheio de medo, eu não sei bem o que fazer e eu acho que eu vou ter de carregar no botão de pânico com todas as violações de dados que andam a acontecer à nossa volta. Um estudo do ICCL, o Irish Council for Civil Liberties, na Irlanda, descobriu que os dados de todos os cidadãos europeus são partilhados ou violados em média 376 vezes por dia. Nos Estados Unidos ainda é pior e nós somos lá violados 747 vezes, por isso neste momento até o Turismo de Portugal já aconselhou não vão aos Estados Unidos porque vão ser violados na vossa privacidade. Graças a Deus nós cá na Europa temos o Regulamento Geral de Proteção de Dados, com todas as suas regras e a checkbox a dizer eu aceito os termos e política de privacidade, senão eu nem sei bem onde é que nós estávamos neste momento, ok? Segundo o ICCL, isto é um dos maiores escândalos de sempre relativamente a dados e já lançaram uma ação legal contra toda a indústria do marketing digital e a Comissão de Proteção de Dados. Eu não sei muito bem como é que se lança uma ação legal contra uma indústria inteira. Será que nós vamos receber todas as cartas no correio? Pronto, Eu dou a tua morada, Miguel. Exato, não as abram. O truque é não abrir. Ligaram-me. Pois. O truque é não abrir, não dar nomes, Ricardo e Fred, e acima de tudo não abrir a porta. Ok? Ao que o estudo indica, as marcas não estão envolvidas no escândalo. Toda a violação de privacidade ocorre entre os brokers que gerem os leilões de espaço publicitário em nome das marcas. Alguém aqui quer explicar aos nossos ouvintes o que é um broker neste contexto? Ou acha que não é preciso explicar? Não é preciso explicar, avançamos. Um broker é quem está no Ad Exchange, portanto na plataforma de troca de anúncios, não é? Onde tu podes lá ir a comprar espaço para expor o teu anúncio e o broker é quem está a mediar essa plataforma. Então dirias que o Google AdWords é um broker? O Google AdWords não é o Google. Aliás, o Google AdWords já não existe há bastante tempo, Miguel. Não sei se sabias. O Google Ads, Diogo. O Google Ads também não, mas a Google é um broker, ok? A Google vende esta informação e expõe, é um dos grandes, dos maiores, que mais expõe informação sobre nós. FYI. Muito bem. Então, mas quem não Desculpem. sabia, não é? Mas pronto, mas que dados é que são estes que são roubados em média? Isto é em média 366 vezes por dia. Tenho aqui alguns. É informação sobre o dispositivo. Pronto, este aqui não assusta muito. Saber se estamos a usar o Chrome ou etc. Onde o dispositivo está geograficamente. Isto já começa a assustar. Os sites que foram visitados anteriormente. Este já me deixa já me deixa nervoso. E finalmente os assuntos dos artigos e sites que eu andei a ler. Ok, isto aqui é mesmo para começarmos já a vestir as nossas t-shirts, porque eles andam literalmente a ver tudo. A ideia é que estes dados antes são muito úteis para no momento em que o broker está a perceber se vale a pena meter aquele anúncio ali ou não, antes de colocar a bid, ajuda a perceber se existe contexto, ajuda a perceber um bocadinho melhor se aquele espaço realmente tem aquele valor ou não, se faz sentido para aquele anunciante ou não.
ok? Se isto é verdade, então nós estamos perante um super escândalo, porque eles andam mesmo a ver onde é que nós andamos, por onde é que uma data de informações sobre nós, eles andam mesmo a controlar tudo aquilo que fazemos. Mas existe a segunda parte da notícia, onde eles dizem que não existe qualquer tipo de informação que identifique o utilizador ou pessoa. Nada dos dados recolhidos pode ser ligado a nós individualmente, ou seja, ao Ricardo, ao Diogo, ao Fred ou ao Miguel, ok? Então, mas esperem, se os dados são anónimos, porque é que eu me devo preocupar? O ICCL diz o seguinte, e eu vou ler em inglês para que não haja aqui problemas na tradução. Personally identifying information is not included, but campaigners argue that the volume of the data is still a violation of privacy. Então, segundo esta entidade, apesar de não ser incluída a informação pessoal, como o volume de dados é muito grande, são milhões de pessoas anónimas, isso viola a privacidade. E a minha pergunta é de quem é que está a ser violado nisto tudo? Qual é que é a privacidade que está a ser violada? Se os dados recolhidos forem anónimos, violam a privacidade. Os dados de milhões... Sim, desculpa, eu vou só acabar as minhas perguntas. Os dados de milhões de anónimos, simplesmente por serem muitos, violam a privacidade. E finalmente, a Big Data é uma violação de privacidade. E essas são as minhas perguntas para vocês. E fizemos o podcast hoje só com coisa do Miguel. Não, mas é porque recolhemos muitos dados anónimos que existe uma violação de privacidade. O que é que você... O que acham? O tema é, são milhões de dados, o volume de dados, não é? Partilhados por uma só pessoa, ok? Isso é um tema, não é? E também porque estes dados, apesar de não serem identificáveis do utilizador, especificamente os dados, não é? Podem ser usados para sim identificar o utilizador, ok? Daí, eu acho que mencionei há 2 podcasts atrás, se não estou em erro, o programa do John Oliver, acho que é o Last Week Tonight, se não estou em erro, onde ele consegue identificar, mediante os anúncios, 2 utilizadores que clicaram no anúncio dele e que acabaram por entrar no Senado, não é? E daí ter a ideia de que aqueles dois utilizadores que acabaram por entrar dentro do Senado, não é? Porque conseguiu ter acesso à localização, consegui perceber que podem ser membros do Senado. Estão a perceber? Portanto, e isso é um tema. Não há como isso não ser um tema. Mas isto não diz... Esta notícia da BBC diz que não é... Epá, os dados são anónimos, são muitos dados. Ou seja, sabemos que há aqui uma pessoa que gosta de batatas, de couve, de tomates e uma data de coisas, mas não sabemos quem é a pessoa... Mas, Miguel, isso é onde tu consegues chegar com fingerprinting, não é? Mediante o tipo de dispositivo que tu usas, as localizações que tu usas, etc., eu consigo perceber, mediante o teu perfil, onde é que tu andas, não é? E mediante os anúncios que clicares, eu consigo mais ou menos perceber o que é que tu estás interessado, etc. E quem é que tu és, se eu tiver a informação de quem tu és, não é? Porque eu depois ainda posso, dentro do anúncio, não é? Que eu sei que tu clicaste no anúncio, porque consigo te identificar, que aquele utilizador clicou no anúncio, não é? Eu consigo perceber que se esse utilizador acaba por se registar no meu site, eu sei exatamente quem esse utilizador é. O que é que ele anda a fazer? Atenção, tu, então, mas neste caso em que estás a falar de ti, tu és quem? Tu és a marca ou és o broker? É porque a marca não sabe essas informações, quem sabe é o broker e esse há de saber de qualquer forma. Certo, ou seja, tu sabes, mas tu podes te inscrever como broker. Sabias disto? Qualquer empresa se pode inscrever como broker e pode ter acesso. Daí, por exemplo, no podcast passado, o Sr. Fu, vocês recordam-se do Sr. Fu? Não, espera, não foi deste do podcast passado, foi o anterior, não é? Ele está inscrito como broker e ele tem acesso não só pela plataforma do anúncio que está a anunciar, mas tem acesso, não é? Às vezes que o seu anúncio está a entrar no leilão e para que utilizadores é que está a entrar no leilão. Não é? E toda essa informação que informa o leilão, tu consegues ter acesso a essa informação. Okay? Mas tens isso nas grandes plataformas ou tens nas plataformas? Tens isso no Google? Tens isso? No Google tu não tens isto, mas o Google não é um ad exchange. Okay? Então tens naquela Google, tal, o sistema da Google, o placement da Google sim está inscrito como um ad exchange. Então tu tens isto naquela tal rede onde tu gastas 1 milhão de visualizações, ou o que é, ou 1000 milhões de visualizações e tens 0 conversões. É nessa rede onde nós temos isto? Sim, são essas redes que têm... O episódio passado? Há 2 episódios? Foi há 2 episódios. Há 2 episódios, exatamente. São exatamente essas redes, ok, que têm acesso a todas estas informações.
ok? E atenção, não quer dizer que a Google, não é? A rede da Google não tenha acesso a estas informações. Simplesmente tu, como anunciante, que anuncias dentro do Google Ads, não tens acesso a estas informações. O sistema aí é que acaba por ter acesso. Portanto, isto para dizer o quê? O meu comentário sobre isto é muito... É uma questão... pronto, isto é um estudo que foi lançado... já foi lançado esta semana e foi publicado agora por vários jornais, não é? Um dos quais então a BBC. E eles já têm estado a trabalhar sobre esta informação e têm processos diretamente com o governo da Irlanda, ok? Que é onde eles estão baseados, está bem? Exatamente sobre este assunto e sobre a violação de privacidade dos utilizadores neste assunto, ok? E isto é o resultado de um estudo de vários anos, acho que é desde 2018 que eles têm o processo em ativo e que continuam a fazer o estudo, e continuam a fazer o estudo, aliás, chegando a estas conclusões e estes dados, a estes números, agora esta semana. Isto não pode ser um problema dos browsers, ou seja, a informação é retirada do browser. Através daquela técnica de JavaScript, manda para a página anterior, vê qual é que é a página e depois mostra e a dos página. third-party cookies, não é? Os third-party cookies estão a viabilizar isto tudo, ok? São esses cookies que viabilizam toda esta informação. Não é? Portanto, a partir do momento em que o browser, como o Chrome, em 2023, supostamente conseguir ou remover todos os third-party cookies, isto vai levar um grande abanão, não é? Esta indústria vai levar um grande abanão porque não vai ter toda essa informação que tem neste momento, ok? Deixa-me Muito dar aqui bem. um takezinho. Ok. Este tema aqui do Miguel é muito interessante. Não, eu ia dizer que um dos temas grandes da semana, como costuma dizer o Diogo Batáguas nos seus vídeos de resumo, que eu gosto de ver, um dos grandes temas foi o tema dos metadados, que está aí nas notícias em relação à decisão do Tribunal Constitucional. E este tema está muito... eu pensei em trazer este tema, mas o Miguel trouxe isto de uma forma mais macro, que eu vou tentar aqui introduzir os dois da minha resposta. O que aconteceu? Pronto, a recolha no contexto português dos metadados, neste caso foi das telecomunicações, foi recentemente determinada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional, no caso e pode ter algumas consequências imprevisíveis. Em causa podem estar processos de 2008, isto é o que temos visto nas notícias, que provavelmente são processos que têm que ser reabertos. E porquê? Porque eles têm metadados como prova. Ora, metadados refere-se a detalhes descritivos sobre um bem digital individual. Tem a ver com privacidade. Metadados fornecem informação granular sobre um único ficheiro, enquanto Big Data, que é o tema que o Miguel trouxe, dá a capacidade de descobrir padrões e tendências em todos os dados. Portanto, metadados são a agulha. Big Data é o palheiro. Isto acho que é perceptível. Portanto, estes metadados, no fundo, mostram o rastro de como é que nós... o que é que nós fazemos em relação às comunicações, como é que usamos o tráfego neste contexto português nos telemóveis. Ou seja, os metadados não dizem respeito especificamente ao conteúdo que lá está, mas ao que é que significa. Portanto, quando é que fez uma chamada, quando é que fez e por quanto tempo. E eu estou aqui a colocar estes dois pontos, portanto, no caso, metadados é agulha, Big Data são palheiro, porque eu parece-me, no contexto, o Miguel falou aqui várias coisas, mas já aqui parece-me um maior foco num tipo de categorização de Big Data que são as pessoas. Basicamente existem diferentes tipos de Big Data, isto tem a ver com a origem dos dados, mas as três principais categorias são pessoas, que foi aquela que o Miguel referiu várias vezes, que é uma categoria que diz respeito a dados gerados por pessoas, portanto fotografias, vídeos, informações de dados pessoais, que estão em sites, estão em redes sociais, Facebook, Twitter. Estou certo, estou Miguel? Sim, sim. É isso. Depois, a segunda categoria de Big Data é registro de processos. Portanto, é uma categoria que inclui o tipo mais tradicional de Big Data, que é a captação e análise de grandes empresas para melhorar determinados processos de um negócio. E também, que foi aquilo que o Diogo agora referiu, muito focado na área da publicidade. E depois temos a terceira categoria de Big Data, que são as máquinas. Que neste caso é um tipo de Big Data que resulta num número relacionado com sensores colocados em máquinas. Um exemplo, um sensor de calor que é geralmente embutido em processadores de computador. Esses dados gerados por máquinas muitas vezes podem ser complexos, mas esse tipo de Big Data é estruturado, completo e dá-nos a nós insights. Portanto, são estes três tipos: pessoas, registro de processos e máquinas. Muitas empresas, e agora fazendo aqui um conglomerado de informação baseado no que o Miguel e que o Diogo disse, como Google, Facebook, Twitter, etc., dependem muito dos anúncios para sustentar ter lucro. Portanto, para tornar esses anúncios o mais eficazes possível, e nós já falámos disso em vários episódios, estas empresas fazem perfis detalhados de utilizadores, especialmente levando em consideração
os gostos e os interesses. Isso aí estão fartos de saber. Só que isto é uma forma de Big Data. Portanto, quando o Miguel pergunta, e bem, se eles estão a invadir a nossa privacidade, não há outra forma de não ser percepcionado com um redundante sim. Há várias vezes o Diogo tem referido, quando veio da conferência que foi, não foi na Hungria, foi onde, Diogo? Foi na Hungria, ele assina que sim, que Google Analytics está ilegal e está em todos os sites que se faça uma pesquisa. Portanto, é uma questão de continuar a navegar na ilegalidade e o melhor exemplo do que esse é este imbróglio que agora temos dos metadados, que vai ser muito bonito de visualizar. Muito bem, fechado o tema sobre dados e sobre violação de dados no geral. Deixem o vosso comentário e opinião sobre este tema no Twitter ou então aonde? No nosso grupo do WhatsApp em w.marketingporidiotas.pt. Podem ser através deste link, entram diretamente no nosso grupo onde estamos nós, e estão também alguns dos nossos ouvintes e onde partilhamos também semanalmente um conteúdo exclusivo. E esta semana o conteúdo exclusivo não é qualquer link. Vamos estar dinheiro vivo, cash, pelo menos o Diogo foi isso que prometeu, cash na mão. É o que está aqui escrito. Vou dar cash na mão, vou dar 125 euros por pessoa naquele grupo do WhatsApp. Para o fazerem, têm que só que inscrever os dados do vosso cartão de crédito para receberem o crédito. Não, estou a brincar. São 125 euros em anúncios no Spotify. Nós vamos deixar o link no grupo do WhatsApp em w.marketingporidiotas.pt e tem então um crédito de $125, neste caso não é euros, $125 para gastarem anúncios de Spotify, para esbanjarem no fundo em anúncios de Spotify, go crazy, sei lá. Façam o que entenderem. Muito bem, já agora aproveitar o momento também para partilhar um áudio que nos foi partilhado, lá está, através do nosso grupo do WhatsApp com opinião sobre o último podcast. Vou passar. Bom dia a todos. Eu tenho só um reparo a fazer em relação às compras online. Elas para mim têm um grande ponto de fricção, que é a questão da entrega. Ela, para mim, por um lado, uma compra por impulso implica que tenhamos logo ali o produto, ali em mãos, ali na hora. E no online há realmente duas coisas. Há a questão deste delay, em termos de tempo, da recepção do produto, e há toda uma potencial experiência frustrante no ato de entrega. E isso para mim é um grande contra na hora de fazer uma compra de impulso no online. Obrigada a todos. Obrigado, Mariana, por partilhares a tua visão sobre o tema que falámos no último episódio do podcast, que era precisamente sobre a questão das compras por impulso, se tinham mais efeito a nível online ou offline. Sim, esta questão de, acho que não chegámos a abordar tanto, não é? A questão da entrega, a questão esta experiência do envio do produto, que acabámos por não falar tanto. Contudo, eu estava aqui em casa a falar e realmente também me deram esta ideia, que eu não tinha pensado nisso, que é a questão de ser online e do produto não ser imediato, não vir imediatamente, também acaba por fomentar outras compras, não é? Ou seja, como o ser humano ainda não satisfez a sua necessidade, não é? Eu comprei este vestido de bebê e comprei online, mas continuo sem o ter, não é? Ou seja, eu continuo sem o ter fisicamente. Então isso poderá estar a fomentar outras compras, não é? E daí muitas vezes nós acabamos por receber vários pacotes no dia a seguir. Depois, espera aí, tinha encomendado tantos, afinal já tinha. Isto, acho que já vos aconteceu também um pouco a vocês, ou não? Mas deram pelo menos essa perspectiva e também era uma perspectiva que eu não tinha pensado. Sim, eu percebo e faz sentido. Se bem que eu lancei a discussão, lá está no grupo, de que a partir do momento em que esta fricção estiver praticamente eliminada, ou for até melhor, ou seja, quando conseguirem receber as vossas encomendas no espaço de 1 hora, por exemplo, em que a fricção é muito mais diminuta, se ainda se mantém esse peso com maior incidência das compras por impulso no offline versus online. Mas pronto, é um tema recorrente e que podem também comentar em w.marketingporidiotas.pt. Vamos já passar com extremo valor ao próximo orador, Diogo. Vamos falar desta empresa. Eu estou sempre muito estranho porque é primeiro Google. É, Google. Acho que é assim. Acho que é Google. Meu Deus. Então, como vocês sabem, na semana passada foi o Google I.O., ok?
ok? À frente do Google Marketing Live, que vai acontecer daqui a 2 semanas, no dia 26, e a Google acaba sempre por lançar novos produtos relacionados com a indústria de anúncios, não é? Acabam sempre por ir lançando até à data do Google Marketing Live, vai lançando vários produtos sobre a indústria. E, claro, neste Google I.O. não foi exceção, não é? E eles acabaram por lançar uma coisa que chamaram o My Google Ad Center, ok? E neste My Google Ad Center, o que é que os utilizadores conseguem fazer? Então, os utilizadores conseguem escolher categorias e marcas, ok? Isto é novo, ok? A questão das marcas, de quem gostariam de receber anúncios. Mas não só de quem gostariam. Conseguem os utilizadores também bloquear as categorias ou marcas, ok? Eles não utilizam a linguagem bloquear, eles dizem numa linguagem mais soft, de querer ver menos, não é? Mas conseguem, no fundo, fazer isto. Os utilizadores conseguem chegar a esta parte do Google My Ad Center e dizer que não querem ver mais anúncios daquela marca. Esta nova função vai especialmente ser importante para a Google, porque os third-party cookies, como nós sabemos, vão desaparecer, não é? E os third-party cookies são exatamente utilizados para a Google conseguir perceber, tal e qual como falámos ainda há pouco na notícia do Miguel, não é? Qual o perfil do utilizador, que sites é que o utilizador esteve a visitar, que marcas é que o utilizador esteve a visitar, etc., para conseguir adaptar a publicidade àquele utilizador. Mas assim, com este My Google Ad Center, e prevê-se que aqui a Google vá promover bastante esta ferramenta, a Google consegue obter informação diretamente dos utilizadores, não é? Portanto, estes sinais que eles antes confiavam pelos third-party cookies, neste momento vão ser os utilizadores a dar essa informação. Okay? Eu presumo que poderá haver aqui uma gamification, ainda não se sabe exatamente, mas teoriza-se que haja assim uma gamification, alguns, para os utilizadores conseguirem personalizar os seus anúncios, não é? Atenção, que o facto de negarem a personalização dos anúncios não vai dizer que vocês nunca mais vão ver anúncios da Google. Vão sempre ver anúncios da Google, ou dos anunciantes da Google, aliás, simplesmente é se querem ter essa informação, esses anúncios personalizados ou não. Mas é ainda possível no próprio anúncio, dentro do motor de pesquisa, por exemplo, bloquear esse anúncio, ok? Dizermos que não queremos mais ver. Fun fact é que neste momento vai só funcionar em anúncios de pesquisa e no YouTube, ou seja, na maior rede de display no mundo da Google, não é? Portanto, a rede de banners da Google, isso ainda não vai funcionar. E sim, enfim, os utilizadores vão conseguir fazer e especificar exatamente o que vão querer ver. E a minha questão para vocês, meus amigos, meus caros, meus parceiros, é fácil. E só uma. Isto é uma ameaça para o nosso marketing digital? Fred, viste? Estavas aí todo pomposo e peito cheio. Percebi que querias ser o primeiro a comentar. Com o micro. A comentar com o micro. O Fred, para quem ouve pela primeira vez, este é um clássico do Fred. É iniciar a sua intervenção com o micro desligado. Eu ia dizer, é sempre o Miguel o primeiro a fazer a intervenção, que é para eu ter tempo de ir buscar alguma coisa de útil. Muito bem. Mas só tenho uma frase que me ocorreu, queria só que confirmasses, Diogo. Aquilo que eu ouvi no fundo é menos poder para o utilizador, mais poder para a Google. É mais ou menos isso. ou não? Não é assim que eles o vendem, não é? Portanto, o que eles estão a vender é mais poder para o utilizador, para ele conseguir personalizar os anúncios que quer ver, ok? Para conseguir ter mais valor sobre os anúncios que está a ver. Mas é uma ferramenta de vigilância. É o que eu Não, vejo. a questão aqui é que eu já estou a dar uma perspectiva, não é? De, ok, isto não é tudo bom, não é? Eles vendem como sendo tudo bom, não é? Tudo bom é tudo para o utilizador. A privacidade, ótimo, o utilizador deve ter o controle. Mas eu é que já estou aqui a dar este take de que a verdade é que a Google vai beneficiar destes sinais também, não é? Isso é importante. Ok. É que a Google já tem tantos dados primários dos nossos produtos e serviços que eu acho que realmente levanta-se aqui a questão de saber se é necessária outra ferramenta para captar dados do utilizador. O meu palpite é que o My Ad Center é um progresso da Google para testar uma API de tópicos ou um sucessor dos cookies de terceiros. Quer dizer, eles já tinham, eles, como tu disseste e bem, revelaram que iam eliminar gradualmente os cookies de rastreamento, não é? Foi o que tu referiste. Esta nova proposta, esta API, não sei se aborda algumas das preocupações da Flock
para evitar as impressões digitais e não depender de IDs. Não, a Flock já não existe, não é? E não é uma questão de APIs aqui também, não é? Portanto, isto não há nenhuma API. A Google não vai deixar as pessoas virem cá buscar informação, pelo menos. Pelo menos foi o Não, que não disseram disso. não, o que eu estou a dizer, Falaram eu disso. acho que talvez fosse uma nova proposta. Ok. Achas que não? He doesn't know. O que é que quer dizer? Ele não sabe em italiano. Miguel, desculpa, Fred, não sei se já... Eu já fui pesquisar aqui coisas de enorme valor. E agora, Miguel, deixa-me só interromper, desculpa lá. Mas, Diogo, pelo menos numa referência que eu vi aqui, eles disponibilizaram um conceito chamado Google Topics API, que é para Sim. ajudar os. Mas isso é na Sandbox, isso não tem nada a ver. Isso é a Sandbox, que é a parte da substituição de third-party cookies que eles estão a tentar fazer, ok? Que é uma forma de eles conseguirem terem um sistema onde conseguem identificar os tópicos que os utilizadores estão a ver de uma forma anónima. Okay? Portanto, os Flock não funcionaram e eles substituíram por estes Topics API, que também estão a testar, também ainda não está lançado, ok? E está tudo só em sistema de testes. Mas a informação que fica classificada no Topics API da Google não vai para o My Ad Center? É possível que haja um match sobre aquilo que foi recolhido, ok? Mas mesmo essa API não existe, ou não existe neste momento, por exemplo, para todos os utilizadores, está só em experimental, e se tu fores às tuas preferências de anúncios e à personalização de anúncios, tu já tens vários tópicos pelo qual és identificado. Okay, não precisas Isso disto. Eu sou um bocado leigo nestas coisas da privacidade, mas isso não é uma violação de privacidade? Epá, não sei, tipo, então, quer dizer, quando é a Google com os tópicos não há problemas nenhuns. E agora que são as tais redes manhosas dos brokers e tal, já não é violação, aí é uma grande violação de privacidade. Na verdade, Miguel, nós eu acho que não estás com atenção ao podcast, porque nós já falámos disto no podcast, não sei se te recordas. Foi quando os Flock passaram a deixaram de ser um sistema, não é? E vieram os topics. E vieram os topics, não é? E qual é que é a ideia do Topics API? A ideia dos Topics API é juntar toda a tua navegação num conjunto de tópicos, informação anónima, mas que está lá toda e que é informação sobre um utilizador específico, não é? Sim, Os mas ao tópicos contrário do que acontece hoje, não é? Não identifica os sites. Okay? Ele identifica os tópicos mediante aquilo que tu estás a ver, ou o teu browser identifica-te os tópicos, ok? E é o browser que envia a informação apenas sobre o tópico que está ali. Sabe que tu estás à procura de produtos de gravidez, certo? Isso é um muito bom ponto, porque eu não tenho certeza que os tópicos funcionem na pesquisa da Google. Eu acho que eles conseguem, a Google aí consegue fazer um match direto ao teu perfil, não precisa dos tópicos. E vão buscar informação onde? A Google? Diogo, isto A está tudo Google é o site da Google, então eles têm acesso à informação, não tens que ter está tudo interligado, mas e tem o também, teu consentimento. mas também, epá, pronto, mas também não vale a pena estarmos aqui em detalhes Vamos muito técnicos. Exato, já metemos a cruzinha no aceito os termos e condições, por isso já vale tudo. Eu aqui em relação a isto da Google, eu acho que eu estou a tentar replicar um bocadinho o modelo do Facebook, que é dizer basicamente vamos fazer com que sejam estes totós a partilhar a informação toda, que assim ninguém pode dizer que violámos a privacidade de ninguém, ok? Ou seja, sou eu a dizer à Google eu quero ver isto e aquilo, então epá, é legítimo que a Google me dê aquilo que eu lhes estou a pedir, ok? Eu acho que nós personalizarmos a nossa experiência online é sempre positivo. Se os anúncios fazem parte da experiência, então eu acho muito bem eles serem personalizados. Mas isso é um bocado o que eles já são neste momento, não é? Supostamente os anúncios mostram-nos aquilo que nós andamos a pesquisar e com base no nosso perfil, etc. Epá, eu às vezes não consigo perceber muito bem estas alterações de paradigmas. Eu acho que a questão aqui é eu tenho vergonha do que ando a pesquisar ou não. Eu quero resposta para as minhas pesquisas e quero anúncios relacionados com as minhas pesquisas, sim ou não. Eu acho que isto é uma funcionalidade até porreira. Agora eu pergunto-me se a maior parte das pessoas vão perceber esta funcionalidade ou sequer vão utilizar, ok? Eu acho muito interessante eu poder escolher as marcas que quero que me mostrem anúncios, mas se tiver a mesma metodologia de design que as ferramentas do Google costumam ter, a nível de utilização, epá, vai ser um espetáculo, daquelas plataformas muito complicadas de gerir, penso eu. Se for uma coisa fácil, tipo como o Facebook fez, em que nós clicamos no botão e dizemos eu não quero ver isto, ou não mostrem isto, etc., eu acho porreiro. É assim, o Fred colocou aqui uma questão importante, é quem é que está a ganhar
poder com isto, não é? Estamos nós a transferir poder para o Google está a transferir poder para nós. Eu acho que isto vem mascarado como nos dá poder a nós utilizadores, mas na realidade dá a legitimidade ao Google para começar a mostrar-nos tudo aquilo que lhe apetecer mostrar-nos, ok? Porque fomos nós que pedimos, basicamente. Se há uma ameaça ao nosso marketing digital, eu acho que não, porque nós vamos continuar a ter de categorizar os nossos clientes em diferentes categorias para que faça assim, ok? Eu não me parece que uma pessoa normal vá picar de repente uma data de marcas e diga eu só quero aparecer nestas marcas. Eu acho que isto vai ser uma coisa mais de bloqueio do que de, não sei a palavra, adição. Eu acho que vai ser mais normal nós bloquearmos coisas que não queremos ver do que estarmos a dizer coisas que queremos ver. Pelo menos é a minha percepção. O que é que vocês acham? Acham que uma pessoa normal vai estar a dizer eu quero ver carros, caravanas e carrinhos de bebê? Acho que depende muito da gamification, não é? Que tiver ali atrás, ou como é que eles vão empurrar esse produto, não é? Posso só uma breve questão. Eles estão a resolver um problema que o utilizador é uma dor do utilizador, isto, certo? Bom, perceberam? Comentário breve. Isto não é um problema de ninguém, isto é basicamente. Não, é um problema deles porque eles não resolvem. Mas o utilizador não quer saber disso, não é o meu problema. Ele tem esta questão do aperto da privacidade regulamentar da Europa, não é? Deve ser por causa disso. A maior parte das pessoas, nós não partilhamos dados sobre isso, mas a maior parte das pessoas está confortável em partilhar um certo nível de dados. E o Miguel está a falar de uma questão importante, que é nós queremos a melhor resposta e mais rápida, etc. Para aquilo que nós procuramos e pesquisamos. E sentimos, penso eu, a maior parte de nós, confortáveis em partilhar alguns dados com as tecnológicas para que elas próprias possam refinar os resultados que nos apresentam, sejam anúncios, seja aquilo que for. Portanto, este tipo de coisa, este tipo de ferramentas, acho que tem pouco impacto, porque na verdade eles é que têm que resolver isto e tentar afinar os modelos de entrega de informação aos utilizadores de forma a que seja o mais satisfatório possível sem invadir totalmente a privacidade do utilizador, não é? Nós todos hoje em dia já sabemos o quão assustador é, mas que acontece e toda a gente já consegue comprovar, ao início não era difícil, que quando falamos de um determinado tema, mais minutos, menos minutos, vão começar a aparecer anúncios sobre esse determinado tema, sobretudo em redes sociais. E a maior parte das pessoas não fica assim tão escandalizada com isso, porque como a Miguel também disse, se eu estiver à procura daquilo, não é assim tão inconveniente. Eu há pouco falava de piscinas, e pronto, assim que abri as redes sociais, fui constantemente bombardeado com isso. E não me senti incomodado com isso, nem... pronto, depende dos temas, não é? Depende dos temas. Mas pronto, era o meu take, portanto eu acho que, olha, fica já aqui a nota, está bem? Fica o registro, depois eu quero receber a minha mensalidade por causa deste comentário não previsto, que é, isto não é um problema dos utilizadores. Nobody cares. Sinceramente, as pessoas ocultam anúncios, é verdade, há pessoas que ocultam anúncios, mas ninguém vai estar aqui a fazer seleções. Tu faço isso 3 vezes e já me está a irritar. Ou perdes tempo a dizer aquilo que queres ver, não é? Tu para isso vais pesquisar, digo eu, não é? Eu acho que até pode ser, ao Diogo, pode ser uma ferramenta porreira para os marketeers, que é começar a picar os meus concorrentes todos e dizer eu quero ver os anúncios destes gajos todos. Não é? É um bom ponto. Boa ferramenta ferramenta para análise de profissional. concorrência. E vou, Ok. clicar neles, que é para eles gastarem o dinheirinho. Lá está ele. Eu até compreendo o que o Ricardo está a dizer, mas depois isto depende muito do contexto. Porque, por exemplo, se formos ali ao tema das crianças, não é? Se calhar já não é nobody cares, não é? Já temos ali alguns dilemas. Muito bem, tem que avançar. Temos aqui o nosso editor já em modo stress e vamos já para uma plataforma que funciona muito bem, pelo menos até ver, e que nós hoje até já demos 125 euros para gastar, 125 dólares para gastar, que é o Spotify, que é onde vocês podem avaliar com 5 estrelas, que é o mínimo que permite o nosso podcast. Quem diz Spotify diz o Apple Podcast ou o Google Podcast, também são meios onde podem avaliar o nosso podcast. Se ainda não fazem, subscrevam por favor para serem notificados a cada novo episódio. Números importantes, não menos importante que a subscrição do podcast é o nosso website marketingporidiotas.pt, onde deixamos toda a informação que falamos neste podcast. É isso? Miguel, Fred, desculpa. Vais trazer o Elon Musk. Vamos lá. Mais um tema. Bom, nós estamos no 43º dia da saga Elon Musk Twitter e as coisas estão a ficar um bocadinho estranhas. O Elon Musk disse que vai afastar-se do seu negócio de 44 mil milhões de dólares para comprar o Twitter, a menos que os executivos do Twitter conseguissem provar que menos de 5% das contas dos utilizadores são falsas ou spam. Diz ele, e cito, este negócio não pode avançar, a menos que o Twitter prove as suas reivindicações, disse o controverso bilionário num tweet. Claro que este tema levanta a especulação de que Musk pode estar a procurar baixar o preço da sua oferta ou a abandonar o negócio. Se ele abandonar o negócio, já falámos aqui entre os podcasts, tem que pagar 1.000 milhões ao Twitter, que é mais ou menos o dinheiro que ele deve gastar
nos rolos de papel higiênico, não sei. Mas o CEO da Tesla e da SpaceX sugeriu no tweet que a percentagem de contas falsas e spam poderia ser muito superior a 20%. Diz ele, e cito, a minha oferta baseou-se no facto dos ficheiros da SEC, neste caso a SEC, já também falámos aqui, é quem supervisiona as leis dos títulos com base no conceito que todos são tratados de forma justa, e, portanto, dizia ele que baseava-se no facto dos ficheiros serem exatos. Está a tornar-se um espetáculo um bocado bizarro, porque o Elon Musk tweetou um emoji de cocó, exatamente, nunca pensei que este podcast ia ter esta eloquência verbal, mas foi um emoji desta natureza, não sei se tinha cheiro, mas o que importa aqui é dizer que tweetou isto diretamente para o CEO do Twitter, quando o CEO do Twitter estava a tentar clarificar os procedimentos da empresa para manter os robôs de spam à distância. Portanto, como nós já chegámos aqui à creche, não sei, no contexto aqui do Twitter, só queria dar-vos aqui mais algumas frases maravilhosas deste bilionário. Diz ele, parece que o Twitter deve receber validação externa se as alegações forem verdadeiras. Ou seja, parece que está a fazer bullying com qualquer coisa que se diga. E ele faz uma votação no Twitter, a dizer, o Twitter afirma que 95% dos utilizadores ativos diários são humanos, reais e únicos. Alguém tem essa experiência? Opção A, coloca ele, isto é verdade, é só ir lá à conta dele, 2 emojis a sorrir, desalmadamente, e um segundo botão que diz quem sou eu, e mete um robô. Bom, isto está como disse, a tornar-se um espetáculo um bocado bizarro, desde os emojis com determinadas características, votações um bocadinho tontas. Agora, o que acontece? Pouco depois disto, a Bloomberg relatou que o Musk tinha dito numa conferência privada em Miami que pretende um acordo viável para o Twitter a um preço inferior ao que tinha negociado. Diz ele, não estaria fora de questão. Bom, isto é uma forma um bocado estranha de comunicar com os investidores. Isto fosse cá em Portugal, não sei se a CMVM deixava passar, mas também comparar Portugal, se calhar não é muito certo. Agora, finalizando até para a pergunta aqui para o nosso painel, porque eu tenho dificuldade em compreender a mente deste senhor. Mas o Elon Musk perguntou o seguinte, como é que os anunciantes sabem o que estão a receber pelo seu dinheiro? Diz ele, isso é fundamental para a saúde financeira do Twitter. E esta pergunta com o Elon Musk talvez tenha sido a única pergunta que eu refleti a pensar que esta é a questão que nós aqui no podcast muitas vezes também temos colocado em relação aos investimentos, que é, como é que os anunciantes sabem, não só em relação ao Twitter, mas em relação ao resto, o que estão a receber pelo seu dinheiro? Será que as plataformas sociais são fiáveis? E o Elon Musk é fiável? Pergunta para a audiência. Muito bem. Miguel. Epá, eu acho que o Musk se calhar está tipo com cold feet, não é? Agora percebeu que está a comprar gato por lebre. E arranjou aqui um argumento para... E está a tentar arranjar ser aqui fininho. Epá, está aqui a arranjar uns argumentos assim um bocado malucos. Epá, eu acho que isto devia ser completamente ilegal o que ele está a fazer, que são pessoas que têm um grande poder de educação, falam diretamente com, epá, não quer dizer bilhões de pessoas, mas quer dizer com muitos milhões ou centenas de milhões de pessoas, epá, que os seguem e são notícias sempre que abrem a boca, nem que seja para meter um emoji de um cocó, não é? Epá, e eu acho que isto devia haver aqui algum tipo de controle sobre isto. Eu não sei se não deveria aparecer aqui algum tipo de... Epá, de alguma instituição governamental, epá, as Nações Unidas, epá, chamem alguém, epá, nem que seja a NATO, para Ganhaste. falar, epá, Ganhaste. sobre As isto, Nações Unidas epá, ganhaste. para tentar regulamentar o Guterres, epá, chamei o Guterres para ele começar a tentar regulamentar um bocado isto, porque isto é uma loucura. Nós neste momento estamos a viver num autêntico mundo, pá, Eu só chego daqui a algum tempo. de palhaçada, em que começamos a ver bilionários a mandar habitats, a fazerem ofertas públicas, etc. Depois não formalizam, ainda nem estão na empresa e já estão a mandar habitats para aquilo tudo. Epá, é assim uma cena completamente, parece-me estar completamente descontrolado. É um estilo que parece-me a mim que foi introduzido pelo Trump, não é? Acho que foi a primeira vez que nós vimos uma grande personalidade, epá, a mandar os seus habitats através do Twitter, que depois começaram a ter influência no mundo real, nas ações, não é? Lembra-se quando ele falou do Zef e a empresa de que ele falou valorizou brutalmente na bolsa e tal. Epá, eu acho que este pessoal isto devia estar regulamentado de alguma forma, não sei, nós temos liberdade de expressão, mas a realidade é que as pessoas estão, epá, sempre que abrem a boca o mundo dá uma volta, não é? Devia fazer uma espécie de Big Brother em que juntava a malta toda numa casa, epá, e andavam lá a discutir os tachos e quem é que limpa ou não sei quem. Quem é o presidente da semana, ou vai fazer a dança e tal. Isso é que já acontece.
Pois é pá, sim, exatamente. Eu acho que qualquer rede social que consiga provar que tem menos de 5% de contas falsas, epá, é uma super rede social, é uma grande festa. Eu não acredito que haja alguma que tenha menos de 5% de contas falsas e para spam. Não sei qual é que é a vossa opinião em relação a isso, mas eu no Facebook, Instagram, o LinkedIn, epá, eu não sei, eu tenho dúvidas que alguma tenha menos de 5% de contas falsas. Agora, uma coisa que eu acho que ele vai trazer de bom para o Twitter, infelizmente o Twitter vai passar por um mau bocado, é porque ele vai trazer muitas confortáveis para todos, ok? Uma delas é realmente o valor que o Twitter tem ou não tem. Agora, epá, eu ainda não consegui perceber, ele já é dono daquilo ou não é dono daquilo? Ele ainda não é nada, ele ainda não é nada ali, pois não? Não. 9%. Não, tem 9%. Tem 9%, é pá, sim, mas ele ainda não é Acionista. ele ainda não é dono, é um acionista como qualquer outro Sim. dos que lá estão. Epá, e permite-se que um acionista possa fazer isto, epá, mas ninguém anda a regulamentar isto, não é? Regulamentamos tanta coisa online, o próprio Twitter, Facebook, etc., bloqueiam alguns tipos de personalidades, presidentes de países e tudo, epá, e não se faz nada em relação a isto. Epá, eu acho isto uma loucura. Depois do comentário do Diogo, há uma coisa que tu disseste que eu queria verbalizar. Diogo. Não, eu acho que é só adicionar aqui que quanto à tua questão, Fred, se é de fiar ou não aqui neste senhor Musk, eu acho que uma das coisas que dá para ver que não é de fiar de todo, porque ele próprio daquilo, ele fez um deck, um pitch deck, não é? E enquanto teve a angariar investidores para participarem com ele nesta aquisição, e uma das coisas que ele dizia, não é? Portanto, a ideia de que ele tem vários planos, não é? De quintuplicar a receita para 26,4 bilhões ou 1.000 milhões anuais até 2028, não é? E depois, um dos pontos também era reduzir a dependência do Twitter quanto à publicidade para menos de 50% de faturação, que neste momento está em 90% de faturação e representa, se eu não estou em erro, 2.000 milhões de dólares. Okay? E o plano é fazer o pessoal pagar pelas contas comerciais, lembram-se essa? Há aqui vários planos. Ele tem a ideia dele de adicionar um serviço de pagamentos. Depois houve uma coisa de criar um Product X, que não se sabe o que é. Portanto, ele mantém fez um produto X, só que não se sabe o que é que produto é este. Mas mesmo o próprio pitch deck, não é? Está muito baseado em desejos e não num plano acionável de como é que ele vai atingir, por exemplo, os 931 milhões de utilizadores até 2028. Não é? Ele diz isto, ele diz que quer isto, ele diz que quer estes utilizadores, mas como ele não o diz. Ou seja, mesmo este pitch deck está muito numa de é isto que eu quero, mas não diz como. Não é? E se pagas, vai dizer para toda a gente saber. É no não Patreon. Não. Ele diz no Patreon. Pronto, como é óbvio, no estas OnlyFans. sessões, isto foi estes slides foram leaked, ok? Na verdade, isto são sessões privadas, por norma, mas de qualquer das formas, são vários pontos, e ele foi criticado depois nas notícias bastante, nesse sentido de que parecem apenas desejos num quadro. Não é? Versus um plano de como é que as coisas vão acontecer. Isto para responder à tua questão, Fred, que é, não dá para perceber se ele é muito confiável ou não. Não é? Se isto realmente vai acontecer ou não, se ele está só a brincar com o mercado, o que é que ele está a fazer? Pá, é verdade que também não concordo quando dizes que quanto é que ele tem que pagar? 1.000 milhões de dólares. Não concordo quando dizes que é só papel higiênico, não é? Porque não é. Ok? 1.000 milhões de dólares é muito dinheiro mesmo assim. E principalmente porque ele possivelmente vai ter... Calma, Diogo. Não, a ideia principalmente é que ele vai se ter de desfazer de stock da Tesla, não é? Vai ter que revender esse stock para conseguir esse dinheiro. Pá, não sei que dinheiro é que ele tem de bolso, mas também devido que ele tenha 1.000 milhões no bolso. Mas pronto, portanto, pode não ser assim tão fácil. Eu acho que ele agora está um pouco debaixo d'água a tentar, espera aí, deixa lá ver se isto não fica tão caro, se isto não fica tanto, porque senão também fico sem nada. Então dizes que Musk está a tirar o barro à parede? Mas é um bocado o que estás a dizer. Eu acho que a ideia dele estar agora à procura de investidores é um pouco isso, não é? É tentar ver, ok, espera aí, como é que eu agora dou a volta a isto? Eu queria só fazer ali uma ressalva não, um complemento
à informação que me chamou a atenção a propósito da força dos tweets do Elon Musk. Eu comparo um bocadinho, não sei se com as empresas de comunicação social, porque as plataformas tecnológicas podem escalar exponencialmente através dos efeitos de rede. É isto que distingue o Twitter. Ou seja, o mercado endereçável do Twitter é muito maior do que uma audiência de qualquer empresa de comunicação social, por isso é que é muito apetecível. O Twitter tem um impacto, neste caso, em tempo real. Em Portugal tem 2 milhões de pessoas registadas, não sei depois na prática quantas pessoas é que utilizam. Não julgo que as conversas sejam as mais interessantes, mas pronto, de vez em quando lá vou replicando conteúdos. Mas comparando aqui com as empresas de comunicação social, elas moldam o curso da história, com certeza, com a sua cobertura e opinião, mas não no momento a momento, como faz o Twitter, porque as redes de notícias tornam-se reativas no constante fluxo de ideias, e no caso do Twitter é o contrário. E como o Musk sabe, no caso porque fez a gestão da Tesla, as ações sobem e descem, sobretudo quando não faz tweets, que era o que o Miguel estava a dizer. E não é só o Musk, os políticos também negociam através de comunicação social. Não sei se vocês lembram dos primeiros casos, que assim mais gritantes, foi quando o Trump supostamente ia começar uma guerra nuclear com o Irão por causa de um tweet. Pronto, na altura foi noticiado, embora isto agora já passou pelo tempo. Portanto, basicamente há muitas pessoas que estabelecem as regras de envolvimento nos meios de comunicação social, podem ter um poder quase instantâneo sobre as coisas com base na escassez. E o Twitter aqui utiliza muito isso a seu favor. Mas olha, mas isto não devia ser ilegal, porque, por exemplo, houve uma altura que havia muito aqueles tipos que iam para blogs e tal, fazer comentários sobre a bolsa e etc., para tentarem fazer com que as pessoas mudassem de opinião relativamente a certas ações e a stocks, etc. Mas ele comprovadamente faz coisas que afetam a bolsa. Não devia ser ilegal de alguma forma? Mas como? Mas ainda por cima ele quer tornar tudo livre. Portanto, como é que tu ias controlar? Só se estivesses lá, não sei quantas pessoas a trabalhar em tempo real, a controlar X contas. Pois, temos de... Não sei, não Mas sei. o Ricardo tem uma solução que ele vai partilhar connosco. Não, a solução é simples, era fechar todas as redes sociais e proibir, e é isso. Muito bem, Roltana da Morte, o mítico Roltana da Morte apareceu. Bom, obrigado a todos pelos vossos temas. Já sabem, tem o nosso grupo de WhatsApp que podem aderir em w.martinperidiotas.pt e podem também partilhar a vossa opinião sobre estes temas que aqui falámos. Antes de irmos ao próximo momento shout-out do Twitter, vou aproveitar este momento para promover aqui uma conferência que foi partilhada no nosso grupo de WhatsApp, pelo nosso ouvinte Hugo Teixeira Francisco, que é a conferência Metaverso Marketing. É uma conferência organizada pelo Departamento PCO de Mestrado da Comunicação e Marketing do Politécnico de Coimbra, que é organizado pelos alunos e que vai contar com oradores internacionais. Nós vamos deixar o link precisamente no nosso grupo de WhatsApp e podem ter mais informações lá, e depois creio que o Hugo também terá todo o gosto em partilhar mais informações sobre a conferência. A conferência é no dia 6/6/2022 e ocorre às 18h30 hora de Lisboa, via Zoom. Vamos então ao próximo momento, o momento do shout-out do Twitter, que onde anunciamos os novos subscritores da nossa conta Twitter, Martin Idiota. Vamos então? Vamos a isto. Então, temos o A. Pedro Martins, temos o Nuno Antão, o DC, ou a DC, e por último, a Preguiçosamente Inteligente. E vamos então ao momento das rapidinhas. As notícias mais importantes de marketing em Portugal e no mundo, por Diogo da Silva. Vamos então. Deus meu. Então, o Shopify lançou as Shopify Audiences, que partilham a vossa lista de clientes e utilizadores de outras lojas, ou lojas semelhantes, com as vossas plataformas de anúncio à escolha, ou seja, Google Ads, Facebook Ads, aquilo que necessitarem, aquilo que aceitar a Shopping Audience. Já vamos falar um pouco mais sobre isto, se calhar. Enfim, mais, parece que o YouTube está a considerar um forte investimento, ou uma forte aposta no live shopping. Ainda não há grandes desenvolvimentos, mas parece estar para breve. Mais, o TikTok poderá estar a substituir o separador Discover por um separador especificamente para amigos, somente amigos. A Meta diz que vai pagar aos criadores de conteúdos de Reels, mas parece que o pagamento é algo muito baixo. Mas, a partir de 11 de maio, atenção, a quem utiliza Google Ads, a partir de 11 de maio a Google obriga as empresas que medem conversões e criam listas de remarketing através da tag de Google Ads a ter o consentimento do utilizador e um sistema de consentimento no site, ok? Isto é muito importante. E por último, falando em conferências, como falou ali o Ricardo, temos também a conferência SMX, que vai acontecer algures em junho,
E podem-se já inscrever gratuitamente para terem acesso às palestras no site. E o link está, claro, em martinporidiotas.pt. E vamos já ao próximo segmento, que é a ferramenta da semana. A ferramenta desta semana chega-nos pela mão do Fred e que é tanto de extraordinária como assustadora. A ferramenta chama-se Deep World e podem aceder a ela através do link deepworld.co, e o que vos permite é criar vídeos com modelos reais de pessoas a dizerem aquilo que vocês querem, e o vídeo é montado de trás de um green screen. Fred, não sei, eu tive a oportunidade de experimentar, eu não sei se tu conseguiste chegar a experimentar. Eu experimentei, sim, senhora. Já recebi, aquilo demora um bocado a render. É, Uma frase de 5 segundos demora para aí 15 minutos a renderizar. exatamente. Mas o resultado é incrível. É extraordinário. Portanto, neste link vocês podem ver, tem lá, portanto, tem uma conta gratuita onde podem experimentar criar um vídeo de até 2 minutos e tem lá uma série de modelos reais de seres humanos, pessoas vivas, algumas delas eventualmente já padeceram, mas a grande parte está viva, em que vocês podem criar o vosso vídeo customizado com o texto que vocês quiserem, que esse modelo vai dizer o texto no fundo que vocês quiserem. Portanto, e os preços até não são nada por aí além. Tem a versão gratuita, que dá para fazer 2 minutos, e tem português de Portugal perfeito. Exato, era essa a novidade que eu queria dizer. Tem um português de Portugal, portanto podem usar textos de Portugal na criação dos vossos vídeos, que têm a voz feminina e masculina, para fazer os vídeos. Portanto, deepworld.co. Experimentem e depois digam-nos que vídeos é que fizeram. Toda a gente usa os 2 minutos para dizer para isso, não é? Bom, não sei se algum dos caríssimos tem mais alguma coisa a adicionar ao episódio de hoje. Não. Foi um episódio fantástico, é só o que eu tenho a dizer. Também acho que Eu sim. acho que há aqui tanta coisa para adicionar que mais vale não adicionar nada. Às vezes é o melhor. Muito bem, já sabem, se ainda não subscrevem, subscrevam por favor o nosso podcast. Se ainda não avaliaram, façam-no com 5 estrelas no Spotify. Não esqueçam o nosso grupo do WhatsApp em w.martinporidiotas.pt e também o nosso site martinporidiotas.pt. Nós voltamos a ver na próxima semana. Esperamos por vocês também, por aí, desse lado. Até lá. Tchau. 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 Tchau.